Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um estudo de O Livro dos Espíritos e nesse estudo, que é o de número 118, sempre lembro que se você está conhecendo o canal agora através desse vídeo e você quer voltar lá no primeiro estudo de O Livro dos Espíritos, é só ir lá na playlist do nosso canal, onde diz lá playlist Estudo de O Livro dos Espíritos e você coloca lá no início da playlist, clica lá no nome da playlist que já vai começar no primeiro, tá? E aí você vai acompanhando, né? E se você quiser assistir também, a ordem não vai interferir muita coisa se você começar a assistir por esse aqui. Então vamos continuar na questão número 595, estamos lá no capítulo Os Três Reinos, tá? Vamos lembrar, e estamos no título Os Animais e o Homem. Como é que são os animais no plano espiritual, a relação com o ser humano, tá? Então, questão 595. Os animais têm o livre-arbítrio dos seus atos? E o Espírito de Verdade responde: eles não são simples máquinas como acreditais, mas sua liberdade de ação é limitada às suas necessidades e não pode se comparar à do homem. Sendo muito inferiores ao homem, eles não têm os mesmos deveres. Sua liberdade está restrita aos atos da vida material. Tá? Então vejam que eles não são máquinas, eles são inferiores ao homem, estão aqui para, digamos, nos atenderem, nos auxiliarem sob o nosso cuidado, tá? E tem uma vida bem restrita. Questão 596. De onde provém a aptidão de certos animais para imitar a linguagem do homem e por que essa aptidão se encontra antes nas aves que no macaco, por exemplo, cuja conformação tem mais analogia com a sua, tá? E ele responde: conformação particular dos órgãos da voz, secundado pelo instinto de imitação. O macaco imita os gestos e certas aves imitam a voz. Olha como o Espírito de Verdade bem, né, responde muito bem as coisas, muito direto, tem conhecimento, né? Questão 597. Visto que os animais têm uma inteligência que lhes dá certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? E o Espírito de Verdade responde sim, e que sobrevive ao corpo. Ou seja, ele está dizendo que tem um espírito, né, no animal. E aí Kardec faz uma pergunta anexa. Esse princípio é uma alma semelhante à do homem? Ele perguntou diretamente agora. Esse princípio, essa inteligência que o animal tem, é uma alma semelhante à do homem? E ele diz, é também uma alma. Ela, porém, é inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem tanta distância como entre a alma do homem e Deus. Olha que interessante, né? Então ele explica que é uma alma, existe uma alma na inteligência ali do animal, porém é a mesma distância do animal, nossa, para Deus seria do animal para o homem. Questão 598. A alma dos animais conserva, depois da morte, sua individualidade e a consciência de si mesmo? Olha só, muita gente comenta sobre essas coisas, né? Para onde vai o espírito do animal? Será que ele vai para uma colônia de animais, onde os animais vivem para sempre felizes? Né? Então, olha só o que ele vai falar aqui. A alma dos animais conserva, depois da morte, sua individualidade e a consciência de si mesma? Ele diz, sua individualidade, sim, mas não a consciência do seu eu. A vida inteligente permanece no estado latente, tá? Então, tem essa individualidade, mas não a consciência do seu eu, tá? Questão 599. A alma dos animais tem a escolha de se encarnar em um animal antes que em outro? Ou seja, o cachorro desencarnou, aí ele pode chegar lá no plano espiritual, eu quero reencarnar como um macaco, para ser mais evoluído, como um pato, como uma águia, né? E ele diz, não, ela não tem o livre-arbítrio, ou seja, os animais não têm livre-arbítrio, tá? Então, ele não pode escolher como é que ele vai reencarnar, tá? Questão número 600. A alma do animal sobrevive ao corpo, está depois da morte em um estado errante como a do homem? Então agora está sendo bem direto aqui. O bichinho desencarna, ele fica lá no plano espiritual, para um lado e para o outro, como o homem desencarna e acontece dessa forma, tá?
E ele diz aqui, é uma espécie de erraticidade, visto que não está unido ao corpo, ou seja, sai, né? Mas não é um espírito errante. Ou seja, o animal sai do corpo, porém não se classifica da mesma forma que um espírito, né, de uma pessoa, como um espírito errante. E ele continua, o espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade, sendo a consciência de si mesmo seu atributo principal. A alma dos animais não tem a mesma faculdade. O espírito do animal é classificado depois da sua morte pelos espíritos que a isso compete e quase imediatamente utilizado, não tendo tempo de se colocar em relação com outras criaturas. Olha que interessante o que ele explicou aqui. Viram que ele falou sobre a questão de não tem consciência do seu eu? Então, o bichinho ele não tem uma certa individualidade, ele não guarda memórias prolongadas, porque o animal ele não é racional como nós. O animal ele não faz planos de longo prazo. É claro, com certas limitações sim. Não tem o castor lá que faz a barragem, os insetos que guardam coisas para o inverno, né? Então eles fazem neste âmbito. Mas eles não têm consciência, por exemplo, de extravasar a própria alma, de pensar sobre o seu eu, quem é, para onde vai, né? De onde veio, a expressão artística, imaginação, coisas do tipo. Então a mente do animal ela é muito restrita. Então ele explicou bem claro aqui que o animal quando sai do corpo, ele não fica passeando no plano espiritual. Ele rapidamente é direcionado para uma outra encarnação. Talvez, eu acredito, né, como eu acho que tem alguma coisa em alguma obra de André Luiz, ele seja usado em algumas ações muito específicas de acordo com certo tipo de necessidade. Mas, como diz aqui, de modo geral, eles são rapidamente recolocados para a encarnação. Então ele não fica passeando. As pessoas gostam às vezes de inventar histórias românticas, porque o cachorrinho foi para uma colônia espiritual de cães. E aí ele vai ficar esperando o dono para quando o dono desencarnar ele vai estar lá. Veja, aí você já está criando um conceito que os animais encarnam em ciclos junto com os humanos. Isso não acontece. Porque na natureza, cada animal, de acordo com o seu porte, de acordo com a sua capacidade mental, ele tem encarnação mais curta ou mais longa. Por exemplo, a mosca é questão de horas ou dias, depende do tipo de inseto. Cada inseto, cada classificação pode ter uma encarnação de poucas horas. Ele nasce e morre, nasce e morre. Tá? Então, para um inseto, por exemplo, esse ciclo pode ser de centenas de vezes, enquanto para um homem foi uma vida só. Por isso que ele diz aqui, né, que para os animais é como se um homem fosse Deus, né, fossem deuses. Né? Então vejam que o ciclo do animal é mais rápido. Tá? Ele não é uma coisa assim que ele fica lá passeando, tá? Porque ele não tem esse sonho, essa coisa da vida, né, essa conjectura. Tá? Mas vejam, independente do que você acredita, isso é o que diz a doutrina espírita, é o que diz o Espírito da Verdade através do Livro dos Espíritos lá com Allan Kardec. Eu sei que muita gente vai dizer, mas eu não acredito. Aí é o que você acredita. Né? O que está lá na doutrina espírita é isso aqui. Tá? Os animais seguem uma lei progressiva como os homens, questão número 601. Tá? E ele diz, sim, e é por isso que nos mundos superiores, olha que interessante, onde os homens são mais avançados, os animais o são também. Mas, tendo meios de comunicação mais desenvolvidos, mas eles são sempre inferiores e submissos aos homens. São para eles servidores inteligentes. Então, olha que ele explica aqui, que nos mundos avançados os animais também são avançados, tá? E eles têm meios de comunicação mais desenvolvidos. Então, travar comunicação com o animal é muito mais fácil, tá? Então, você diz lá, Rex obedece, Rex faz tal coisa, ele não obedece, ele apronta dentro de casa, né? O cachorrinho, né? Então, nos mundos superiores, eles são também mais desenvolvidos, tá? E aí tem uma pequena consideração de Kardec. Não há nisso nada de extraordinário. Imaginemos nossos animais, os mais inteligentes, o cão,
o elefante, o cavalo, com uma conformação apropriada aos trabalhos manuais, que não poderiam fazer sob a direção do homem? Olha que interessante, tá? Então, os animais são sempre servidores do homem e tem que ser sempre muito bem cuidados, tá? Não é porque são espíritos inferiores, né? Alminhas inferiores, que eles têm que ser mal cuidados, tá? Então, meus amigos, vamos ficar por aqui nesse estudo e aí nós vamos continuar no próximo, aqui na questão número 602. São questões compridas, por isso que a gente está indo devagar aqui, tá? Vamos entrar aqui em respostas também mais longas, com considerações de Kardec. Então, no próximo estudo do Livro dos Espíritos, ainda sobre os 3 reinos, os animais e o homem, na questão 602. Até o próximo.